Olá, vamos para mais um vídeo da série da democracia. Estamos chegando ao final da série, esse é o quinto vídeo, no total de 6, e vamos chegando na nossa história mais recente, né? Começamos essa caminhada no Império e agora vamos para o período da ditadura militar, que vai de 1964 até 1985. E aqui fica muito curioso falar de democracia num período onde não há democracia. Justamente o que caracteriza esse período é a supressão da democracia. Porém, mais recentemente, na sociedade brasileira, principalmente com o advento dos meios de comunicação eletrônicos, começaram a surgir correntes de pensamento não fundamentadas em historiografia, mas fundamentadas no conhecimento popular, que tentam negar, essa face não democrática, do regime militar. Eu nem gosto de chamar de regime militar porque me parece um abrandamento para o que foi o período, que foi uma ditadura militar. E os principais argumentos que se utilizam, para isso foram de que havia eleições, só que indiretas, que existiam partidos políticos, ou seja, qual o regime ditador onde existe partido político. Então esse é um argumento, esses dois argumentos são bastante utilizados para dizer que havia sim, uma espécie de democracia nesse período. Mas então vamos começar a nossa análise pela questão política da democracia justamente dizendo isso. A partir do golpe de 64, é instaurada inicialmente uma junta militar, depois assume o Marechal Castelo Branco, depois o Costa e Silva, assim por diante, até o Figueiredo. São 5 generais que governam o Brasil. Nenhum deles foi eleito pelo voto popular. Nenhum civil se candidatou à presidência da República porque não existia isso. Então, você não tem democracia nesse período. Governadores de estados foram eleitos durante esses 20 anos, em algum momento sim, mais próximo do final da ditadura. Prefeitos eram eleitos nas cidades? Sim, mas você não tinha a democracia na sua plenitude. Ou seja, se você pode eleger o prefeito da sua cidade, você não tem capacidade de eleger o presidente do seu país. Então não existia a democracia do nível amplo, pleno, em todos os níveis eleitorais. Quanto aos partidos políticos, existiam 2, mas criados pelo próprio governo. Ou seja, não existia a capacidade de um segmento da sociedade que, se quisesse se fazer representar pela via de um partido político, se organizar e criar um partido político. Não existia. Então, ou você era favorável ao governo, e aí você era filiado ou simpatizante da Arena, ou você era oposição ao governo, e aí você estava alinhado ao MDB, ao Movimento Democrático Brasileiro. Esses eram os 2 partidos políticos que existiam. Além disso, não dava para dizer que nós vivíamos em democracia por conta dos atos institucionais, que foram, a partir do primeiro, sendo o AI-5, o ato institucional 5 mais famoso de todos, esses atos foram retirando todas as garantias constitucionais que existiam. Então você não tinha direito a habeas corpus, você poderia ser preso arbitrariamente, ou seja, simplesmente alguma autoridade que entendesse, que você, de alguma forma, era alguma ameaça à sociedade, você poderia ser preso. Então você imagine quantas prisões foram feitas sem nenhum critério, sem nenhuma garantia constitucional. Ora, isto não é definitivamente democracia, isto é ditadura. Então sim, o Brasil ficou 20 anos em regime de ditadura, 20 anos sem garantias constitucionais, 20 anos de repressão, 20 anos de caça às bruxas. Então, do ponto de vista democrático, nós não podemos dizer que, do ponto de vista politicamente democrático, nós não podemos dizer que esse período acrescentou maturidade, longevidade à nossa democracia. Foi interrompido por mais de 20 anos o período democrático no Brasil. Mas agora, do ponto de vista socioeconômico, será que as coisas estão tão bem alinhadas à questão política? Ou seja, não tínhamos direitos políticos, não tínhamos nenhum direito econômico também? Bom, aí temos algumas coisas que dá para a gente analisar, que temos que considerar. Os militares assumem
e interrompem todo o planejamento do Jango, né, do João Goulart, para as reformas de base. Então essas reformas não vão acontecer. Porém, os militares vão tomar atitudes, né, dentro do que eles entendiam ser o Brasil, né? Por exemplo, eles vão começar um movimento de alfabetização em massa, né, com a criação do Mobral no início dos anos 70, que, com todas as críticas que se possa fazer também, foi um movimento que visava erradicar o analfabetismo do Brasil, né? Eles vão começar, por via do dinheiro estrangeiro, né, uma reorganização da economia brasileira, né, que no início dos anos 70 faz com que a classe média brasileira cresça em poder aquisitivo, cresça em poder de consumo, né, só que os efeitos disso vão vir a partir das crises do petróleo, em 73 e 79, que vão culminar numa década de 80 de inflação, de descontrole, a chamada década perdida da América Latina, né? Então, do ponto de vista, né, da democracia sobre o aspecto socioeconômico, nós tivemos ganhos, mas esses ganhos eles são bastante questionáveis pelo custo que esses ganhos trouxeram ao país, né? Então, se você teve um período nos anos 70 de crescimento econômico, você teve um período de recessão nos anos 80. E o Brasil levou muito tempo para se recuperar disso. Praticamente só com o Plano Real é que o Brasil vai estabilizar a sua moeda e a sua situação econômica. E é importante dizer também, né, que os militares deixaram marcas profundas na sociedade brasileira nessa questão da ausência da democracia, na questão de como eles lidaram com o ensino, né? Hoje nós temos aí uma geração que estudou no período militar, que é saudosa do militarismo, que achava que naquele período se aprendia quando o ensino militar era baseado na memorização, na popular decoreba. Quer dizer, era um ensino altamente questionável, que transformava os alunos em reprodutores de pensamentos, nunca em criadores de pensamentos, ou seja, não era um ensino voltado à criatividade. Quer dizer, tudo aquilo que se quer hoje do ensino, né, que ele transforme o aluno numa mente criativa, numa pessoa capaz de tomar decisões, tudo isso não aconteceu no período da educação militar, né? Então, os militares deixaram, sim, heranças muito preocupantes, que o país ainda lida com elas, né? Mas talvez a maior lição que a gente possa tirar desse período militar, né, é de que, por mais instável, por mais questionável que a democracia possa ser, ela é o melhor sistema para uma sociedade se desenvolver, porque é o sistema que permite que as pessoas possam opinar, que as pessoas possam pressionar as instituições quando essas instituições se mostram ineficazes, né? Então a grande lição que os militares nos deixam, né, é que nós precisamos sim de democracia para viver, né? Então encerramos aqui esse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas contribuições, e o próximo vídeo nosso vai ser a última etapa da história democrática do Brasil, que é a Nova República. Até lá, boa vida a todos.